Porque eu não sou mais pré-tribulacionista no que eu acredito agora. Bom, nesse vídeo eu quero te contar o que aconteceu para ver essa mudança, de entendimento acerca da volta de Jesus. É uma crença, uma doutrina que eu criei por muito tempo da minha vida. Eu quero trazer aqui a minha experiência. Antes disso, eu peço que você se inscreva no meu canal, me ajude compartilhando, deixe também seu comentário, curta o vídeo, tá bom? Isso vai me ajudar muito. Bom, então sem mais enrolação, eu vou contar aqui, que eu quero contar desde o início, porque eu cresci numa denominação que crê e ensina sobre essa doutrina. Para quem não sabe, seria um arrebatamento, a retirada dos eleitos, dos salvos em Cristo, antes do período da grande tribulação. E assim eu também cria e continuei crendo uma boa parte da minha vida. Mas teve um momento, quando eu era criança, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava dentro dessa denominação e Jesus voltava. Eu olhava pela janela e via Jesus voltando. Então eu saí para ver de perto, para ver melhor, e quando eu olhava para trás, eu via que os irmãos permaneciam lá, eles não se deram conta. E esse sonho me marcou muito, porque eu era criança, e isso ficou martelando. Mas depois também eu esqueci. Eu cresci, continuei crendo nessa doutrina, porque eu não lia, não me interessava muito por estudar, e eu confiava também na liderança. Teoricamente eles têm entendimento, então para mim eu tinha como verdade o que eles ensinavam. Então eu continuei acreditando que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E se passaram mais uns anos e eu comecei a me interessar por esse assunto de escatologia, querer estudar. Mas como eu ainda tinha esse entendimento, eu lia, mas não enxergava o óbvio, E depois eu tive outro sonho. Nesse sonho, eu estava no meio da tribulação. Eu via o caos, as pessoas desesperadas, e eu estava no meio da rua olhando tudo aquilo e eu começava a pregar. E eu acordei sem entender nada, porque na minha cabeça eu estava em pecado, porque quem ensina essa doutrina prega que haverá 2 momentos. Então, quando eu acordei nesse sonho, eu fiquei assustada. Eu pensei, eu perdi a primeira oportunidade. E, logicamente, eu fiquei martelando ali se eu estava em pecado. Depois eu tive outro sonho, da mesma forma, e eu pensei, não, tem alguma coisa aí. Então eu decidi estudar mais, só que dessa vez prestando atenção. E quanto mais eu lia, mais eu via que o que eu estava lendo não batia com o que era pregado. Mas na minha cabeça eu pensava, não é possível que todo mundo tenha um entendimento e eu estou tendo outro. Então eu não aceitava muito bem o que eu estava lendo, mas mesmo assim insistia, e aquilo começou a me incomodar muito. Teve um dia que eu estava no YouTube e apareceu uma recomendação de um vídeo falando do pós-tribulacionismo, e eu cliquei, comecei a assistir ali, e naquele dia a pessoa fazendo ligação de vários versículos que confirmava tudo aquilo que eu já vinha entendendo da palavra. E nesse dia eu aceitei de uma vez por todas que aquele entendimento que eu tive era o mais coerente. Então eu deixei de ser pré-tribulacionista e agora eu sou pós. Eu vejo que os cristãos hoje, eles preferem crer que não vai sofrer, crer que Deus vai retirá-los aqui da terra num momento terrível que vai acontecer, e fecham os olhos para a palavra, não leem, não buscam, terceirizam a sua salvação. E por que eu digo que terceirizam? Porque eles deixam para que o seu líder, o seu pastor ali da denominação, os ensine. E aí você fica à mercê do entendimento de uma pessoa que você não sabe a vida espiritual dessa pessoa. Então é muito perigoso. E aonde está o perigo nisso? Suponhamos que quem crê no pós-tribulacionismo esteja errado.
e a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tu acha que essa pessoa não está preparada para subir, se ela está preparada para passar? Agora vamos pensar no contrário. Porque o que eu tenho ouvido muito é que não vou me preocupar com o que vai acontecer depois porque não estaremos aqui. Agora eu vou deixar na sequência 2 vídeos de alguns líderes que têm falado sobre a marca da besta. Então não vai ser uma marca literal na mão ou na testa, é simbólica. É uma marca simbólica que representa uma verdade literal. E qual é essa verdade? Que muitas pessoas vão se identificar com o caráter rebelde da besta. Por isso, afirmar que vai ser colocado um microchip para identificar quem segue a Deus e quem não segue, isso é uma bobagem. Eu dou graças a Deus se tiver um microchip rápido. Se rapidamente surgir um microchip, né, em que eu não precise mais usar CPF, identidade, eu sou um dos primeiros a colocar. E olha que o pessoal já começa a perguntar, então quer dizer que se sair a questão do chip, os adventistas vão colocar o chip? Na hora. O pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular. Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa, rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar, pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Para botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa, isso é besterol. Vocês percebem como isso é perigoso? Quantas pessoas não darão ouvidos à sua liderança e aceitarão a marca que é irreversível, que os levará à condenação, à perdição, porque não conheceram a palavra. Por isso que a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eles não têm o entendimento, terceirizaram o seu entendimento, a sua salvação. E se tu não tens certeza, tem dúvidas sobre o momento, eu também quero deixar aqui a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo ele vai falar exatamente sobre a nossa reunião com o Senhor, o momento da sua volta. Então ele explica que eu vou ler, tá bom? Então diz assim: ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Está falando sobre o arrebatamento. Se dará no mesmo momento que Jesus volta. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Eu vou ler até aqui, vocês podem continuar lendo, mas aqui ficou bem claro, né? Que antes ele está falando sobre o arrebatamento. E ele explica que esse dia não vai acontecer sem que primeiro aconteça a apostasia e a manifestação do homem do pecado, que nós conhecemos como o anticristo, aquele que se opõe a Cristo. E é claro que não tem só esses versículos, eu trouxe esse porque ele está bem claro. Paulo está explicando ali aos Tessalonicenses, mas também tem outros versículos, e também nós sabemos que vai acontecer este momento na última trombeta. A última trombeta ela não acontece antes da primeira, porque para o arrebatamento acontecer antes, a última trombeta teria que ser tocada antes da primeira, e isso não tem lógica, né? E também não vai acontecer o arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. Os mortos só ressuscitarão ao final da grande tribulação. Eu posso estar deixando aqui as referências para vocês enquanto eu estou falando, mas a Bíblia toda ela é muito clara. Eu posso então trazer outros vídeos e falar um pouco mais, trazendo outras referências acerca do arrebatamento, da volta de Jesus, escatologia. Claro que eu não sei de tudo, mas aquilo que eu entendo eu posso trazer aqui. Eu te falei que eu ia contar de forma resumida e basicamente é isso.
Então, o motivo de eu ter mudado de entendimento acerca da volta de Jesus, o momento, é exatamente porque eu comecei a ler as Escrituras, e eu te encorajo também a ler, a estudar, se preparar, principalmente espiritualmente neste momento, né? Porque eu creio que está muito próximo da volta de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.